Boa noite a todos os presentes e aos internautas. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Sarapuí, em 20/7/2016, às 19h30. Respeitando o disposto no artigo 183 do Regimento Interno da Casa, convoco o nobre vereador Adilson da Rosa Silva para que promova na tribuna a leitura do trecho bíblico. Boa noite a todos. Meu filho, não empreendas muitos negócios. Ao multiplicá-los, não ficará isento de culpas. Se empreenderes muitos negócios, não poderá abrangê-los. E por mais diligência que faças, não te sairás bem deles. Com a leitura dos ofícios. Ofício número 206/2016 da Prefeitura. Ofício Prefeitura Municipal de Sarapuí, número 206/2016. Sarapuí, 5 de julho de 2016. Apraz-me cumprimentá-lo cordialmente diante do petitório formulado em sessão ordinária em 1 de junho de 2016, com referência ao requerimento número 3 de 2016, de autoria dos nobres vereadores, senhor Ivanei Dias, senhor Adilson da Rosa Silva, senhor Paulo Soares da Silva e vereadora senhora Rosilene Vaz de Oliveira. O Executivo Municipal, junto à Diretoria de Obras, Viação, Urbanismo e Turismo, fornece a esta colenda Casa de Leis a resposta integral do referido requerimento. Área de transbordo do lixo no bairro da Várzea. A obra encontra-se com sua plataforma elevada para caminhão de lixo, caixa de sistema e captação do chorume executados, assim como a fundação da estrutura metálica de cobertura. Na segunda-feira, 11/7/2016, a empresa contratada iniciará a execução da superestrutura e cobertura do piso das caçambas de transbordo. A referida obra está prevista para término no dia 20 de agosto de 2016. Até a presente data foram investidos recursos financeiros no valor de R$ 25.823,31. Creche Escola no bairro Morada do Sol. Neste momento, o contrato com a empresa foi rescindido e ainda no mês de julho será divulgada a nova licitação para a contratação de outra empresa para a continuidade e conclusão da obra no prazo de 8 meses. Sendo só o que se apresenta para o momento, reitero os protestos de elevada estima e distinta consideração, sentimentos com os quais subscrevo-me atenciosamente Fábio Augusto Holtz, Prefeito Municipal. Não está de vista, velho.
que o ofício fica à disposição na Secretaria da Casa. Nesse momento, passamos à leitura das indicações dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Indicação número 53/2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sarapuí, considerando a construção da creche escola no loteamento Morado do Sol, indica o senhor prefeito municipal de Sarapuí, juntamente com o setor competente desta municipalidade, que estuda a possibilidade de instalar um posto de saúde no bairro de São João, no prédio da creche Maria José da Silva Barros. Justificativa. Essa indicação se faz necessária, pois um pedido dos moradores do local, bem como contribuirá para o desenvolvimento do bairro. Sala de Sessões, vereadora Maria José Vieira dos Santos. Informo a todos os vereadores que a indicação número 53/16 foi deferida. Nesse momento, passamos à leitura da emenda número 01, referente ao projeto de lei ordinário número 15/2016. Emenda número 01 ao projeto de lei ordinário número 15 de 2016. Dispõe sobre as atividades pertinentes ao controle de poluição atmosférica por meio da avaliação de emissão de fumaça preta de veículos e máquinas movidas a diesel, conforme regulamentação específica, e adotam outras providências. Os vereadores, no uso de suas atribuições, com fulcros no artigo 278, parágrafo 1º, inciso 3º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sarapuí, apresentam emenda substancial aditiva aos seguintes termos. Fica acrescido o parágrafo único do artigo 5º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º, parágrafo único. Em se tratando de veículos ou máquinas pertencentes às prestadoras de serviços essenciais, o veículo ou máquina retirado de circulação para manutenção deverá ser substituído imediatamente por outro que atenda os requisitos, sob pena de rescisão de contrato de prestação de serviço. Sala das Sessões, Sarapuí, 18 de julho de 2016. Laércio Holtz Rachid, vereador. Paulo Soares da Silva, vereador. Amarildo José de Almeida, vereador. Laércio Larice Rodrigues, vereador. Ivanei Dias, vereador. Rosilene Vaz de Oliveira, vereadora. Maria José Vieira dos Santos, vereadora. Adilson da Rosa Silva, vereador. José Roberto Soares Abe, vereador. Não vou. Vai ser despachado para as comissões competentes.
Bom, só um comunicado aqui aos senhores vereadores. Tem uma emenda referente ao projeto de lei ordinário número 16/2016, que acrescenta 2 parágrafos, parágrafo primeiro e segundo. Aqui, quer dizer, o projeto está tratando sobre os veículos movidos a álcool, ou do tipo flex, bem como a substituir a frota atual. Só que foi feita uma emenda em cima desse projeto. E aqui no parágrafo primeiro até não tem tanta importância, mas no segundo, está aqui, parágrafo segundo, nos veículos do tipo flex fluor, é obrigatório o abastecimento com álcool. Esse é obrigatório, fica meio sistemático. E, de repente, o preço do álcool está lá nas alturas. Você vai obrigar, numa lei, a abastecer com álcool? Né? Você vai ter que observar a viabilidade econômica. Né? Então, é uma emenda que eu acho que está meio fora de cogitação. É lógico que foi assinada, até eu mesmo acabei assinando, mas depois eu, analisando melhor, vocês acham que melhor retirar essa emenda e depois, caso queira fazer uma outra de acordo, porque aqui está meio... e acontece, né? Você pega lá no Acre o álcool está 3,67, o litro, a gasolina está 3,60, né? E a queima do álcool é muito maior do que... Beleza? Senhor presidente, senhor presidente, essa emenda, qual que é o número da emenda? Desculpa. Emenda 01, referente ao projeto número 16/16. Sim. Então, essa emenda 116, o texto dela... Qual a emenda? Que é sobre adquirir veículos movidos a álcool, ou do tipo flex fluor, bem como substituir a frota atual. Certo. Mas esse é o caput do projeto, né? Isso, é o caput do projeto. Mas o projeto redação... vai se manter. É apenas essa questão aqui do parágrafo 2º que está obrigando o abastecimento de álcool. Mas essa emenda, no caso, eu acho que, desculpa, salvo engano, porque no que eu estava observando o projeto, na verdade, acho que no projeto está assim, a emenda seria para alterar, não seria isso? Não, aqui o projeto original... passam a vigorar com a seguinte redação. Mas vamos retirar ela, na próxima retifica, se for o caso. Analisa o projeto e, se for pertinente, coloca ela já junto com a aprovação do projeto. Tudo bem? Não seria viável nós, na votação do projeto, para tirar e eminir qualquer dúvida, nós pedimos vista, daí analisa bem com complexidade isso aí, antes de nós teremos, eu acho que daí analisa se realmente no projeto consta alguma coisa. Pelo que eu observei na leitura do projeto, que nem eu disse, talvez tenha tido aí uma má interpretação, mas pelo que eu observei, na lei dizia que era obrigatoriamente álcool. Então a emenda seria realmente para revogar, né? Então talvez a emenda ficam acrescidos o parágrafo 1º e 2º no artigo 1º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º. Nos veículos do tipo flex fuel, é obrigatório o abastecimento com álcool. Sim, então eu acredito que a redação da emenda está equivocada. Então eu acho melhor ser retirada a emenda. Retirar a emenda e depois, se precisar fazer uma emenda... Não, sim, mas é que aqui na emenda. A emenda está com a redação. Na emenda, então tem que mudar a emenda. O projeto está certo, a emenda não condiz. Então a emenda, vamos colocar ela no dia de votar. A gente já coloca, faz a leitura e vota junto. Pode ser? Porque isso aí também não tem tanta pressa. Já passou 3 anos e 7 meses, agora... né? Porque, na verdade, a emenda era para corrigir isso. Eu e ela entendi. veio com o texto, né? Então, mas ela não está. Está com a redação errada. Então vamos lá. Nesse momento passamos a leitura do projeto de lei número 19/16, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre transformação de zona urbana na área que especifica e dá outras providências.
Projeto de Lei Ordinário número 19/2016. Sarapuí, 4 de julho de 2016. Dispõe sobre a transformação para a zona de expansão urbana na área que especifica e dá outras providências. Fábio Augusto Rhodes, prefeito do município de Sarapuí, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara do município de Sarapuí aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarado como área de expansão urbana o imóvel a seguir descrito, compreendido no perímetro pela matrícula número 75.978 do Registro de Imóveis de Itapetininga, situado no bairro de Congonhas, neste município de Sarapuí, Estado de São Paulo. Imóvel, um terreno rural, objeto de matrícula número 75.978, INCRA, 632.112.638.641-1, localizado no bairro Congonhas, na Estrada Municipal SRI 285 deste município de Sarapuí e comarca de Itapetininga, São Paulo, dentro das seguintes divisas e confrontações. Inicia-se no ponto U confrontando com a Estrada Municipal SRI 285, deste segue até o ponto 2 definido como azimute de 120 graus, 58 minutos e 36 segundos, e distância de 43,06 deste segue até o ponto 03 definido por azimute de 120 graus, 51 minutos e 3 segundos, e distância de 80,79 deste segue até o ponto 4 definido com azimute de 120 graus, 50 minutos e 34 segundos, e distância de 48,31 deste segue até o ponto 5 definido, e distância de 65,17 agora deflete à direita, confrontando com o sítio Bom Jesus, Gleba B, de propriedade de Antônio Ruivo da Silva. Deste segue até o ponto 6, definido como azimute de 215 graus, 49 minutos e 56 segundos, e distância de 19,47, deste segue até o ponto 7, definido com azimute de 216 graus, 42 minutos e 29 segundos. E distância de 5,15, deste segue até o ponto 8, e distância de 31,26, deste segue até o ponto 9, distância de 40,76, deste segue até o ponto 10, e distância de 37,24, deste segue até o ponto 11, e distância de 41,31, deste segue até o ponto 12, e distância de 25,18, agora confrontando com o sítio Bom Jesus, Gleba 1, de propriedade de Terezinha Ruivo Machado. Deste segue até o ponto 13. E distância de 6,55, deste segue até o ponto 14. E a distância de 56,10, deste segue até o ponto 15. E distância de 55,31, deste segue até o ponto 16. Distância de 45,61, deste segue até o ponto 17. Distância de 36,47, agora confrontando com a Fazenda Santa Sofia, de propriedade de Ramos Medeiros Limitada, objeto da matrícula número 71866. Deste segue até o ponto 18, de distância de 45,95, deste segue até o ponto 19, e distância de 51,10, deste segue até o ponto 20. E distância de 28,04, deste deflete à direita até o ponto 21. Distância de 26,06, deste segue até o ponto 22. Distância de 25,54, deste segue até o ponto 23. Definido com azimute de 1 grau, 18 minutos e 17 segundos. Distância de 33,37, deste segue até o ponto 24. Distância de 14,66, deste segue até o ponto 25. Distância de 65,23, deste segue até o ponto 26. Distância de 29,3, deste segue até o ponto 27. Distância de 14,21, deste segue até o ponto 28. Distância de 17,77, deste segue até o ponto 29.
Distância de 19,64, deste segue até o ponto 30. Deste segue até o ponto 31, definido como azimuth de 1 grau, 36 minutos e 9 segundos. Distância de 14,94, deste segue até o ponto 32. Distância de 21,55, deste segue até o ponto 33. Distância de 7,71, deste segue até o ponto 34. Distância de 6,08, deste segue até o ponto 35. Distância de 32,94, deste segue até o ponto 37. Distância de 52,43, deste segue até o ponto 38. Distância de 19,05, deste segue até o ponto 39. Distância de 12,35, deste segue até o ponto 1, definido como azimuth de 24 graus, 13 minutos e 6 segundos. Distância de 21,92, ponto inicial da descrição desse perímetro, encerrando com área de 72.449,39 metros quadrados. Artigo 2º, a área descrita no artigo anterior declarada como expansão urbana será destinada para fins de loteamento, ficando vedada outra destinação. Artigo 3º. A partir da vigência desta lei, a mencionada área estará sujeita a todas as normas do município, bem como no que diz respeito ao lançamento de tributos municipais. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor à data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Fábio Augusto Rhodes, Prefeito Municipal. Justificativa, nobres edis. Apresentamos para a deliberação dos nobres edis desta colenda Casa de Leis o projeto de lei ordinária número 19 de 2016, o qual ementa, dispõe sobre a transformação para a zona de expansão urbana na área que especifica e dá outras providências. O presente projeto de lei tem como objetivo a transformação para a zona de expansão urbana a referida área, com finalidade de loteamento de sítios e recreio. Sendo só para o momento e contando com a aprovação do referido projeto de lei ordinário, reitero os protestos de elevada estima e distintas considerações. Sentimentos com os quais subscrevo-me, atenciosamente, Sarapuí, 4 de julho de 2016, Fábio Augusto Rhodes, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 19/16 está despachado para as comissões competentes. Nesse momento, concedo a palavra aos senhores presidentes das comissões. Não houve ninguém, nenhum vereador inscrito, né? Então passamos agora à ordem do dia, com a leitura, apreciação e votação da ata da 11ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Sarapuí. Ata da 11ª sessão ordinária de 2016, da Câmara Municipal de Sarapuí. Biênio da 16ª legislatura, aos 15 dias do mês de junho de 2016,
às 19h30, no plenário Alexandre Chauar, reuniu-se a Câmara Municipal de Sarapuí, em sua sede na rua Antônio de Almeida, número 22, sobre a presidência do senhor Laércio Larissa Rodrigues e com a presença dos seguintes vereadores, que assinaram o livro próprio: Adilson da Rosa Silva, a Maria José de Almeida, Ivanei Dias, José Roberto Abi, Laércio Rotes Rachid, Maria José Vieira Santos, Paulo Soares da Silva e Rosine Vaz de Oliveira. Havendo número regimental, o senhor presidente, sobre a produção de Deus, declarou aberto os trabalhos da sessão. Em atenção ao que dispõe sobre o artigo 183, inciso 3º do regimento interno, o senhor presidente convocou o nobre vereador Ivanei Dias para que, na tribuna, promovesse a leitura do preâmbulo. Na sequência, o senhor presidente solicitou aos secretários que realizasse a leitura dos trabalhos do expediente. Leitura parcial do ofício número 201/16, autoria da Prefeitura Municipal, enviando o relatório da Receita Corrente Líquida, referente ao mês de junho de 2016. A leitura parcial do ofício 200/16, de autoria da Prefeitura Municipal, enviando o balancete mensal, receitas e despesas referente ao mês de junho de 2016. Dando sequência, foi realizada a leitura das indicações dos senhores vereadores. Leitura das indicações número 52/16, autoria do vereador Laércio Rotes Rachid, que foi deferida. Dando sequência, o senhor presidente passou a palavra aos presidentes das comissões permanentes e não houve manifestação. Em seguida, passou a palavra aos vereadores inscritos no livro próprio e houve manifestação do vereador Laércio Rotes Rachid, que abordou assuntos diversos. Em continuidade, o senhor presidente passou para a ordem do dia, ocasião em que foi feita a leitura e a apresentação da ata da 10ª sessão ordinária de 2016, realizada em 15 de junho de 2016, sendo aprovado por todos. Na sequência, apreciação e votação do projeto de lei número 1.300, de 21 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre denominação de rua do município. O senhor presidente, conforme o mesmo, foi retirado o pedido do Poder Executivo. Apreciação e votação do projeto de lei 18/16, autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre denominação de próprio municipal e das outras providências, sendo aprovado por todos. Em seguida, passou a parte assinada a explicação pessoal, quando houve inscrição no livro próprio, os vereadores Laércio Rotes Rachid e Laércio Larissa Rodrigues, que abordaram assuntos diversos. Não havendo mais nenhum vereador inscrito e, sendo que todos os assuntos abordados na sessão foram gravados, sem mais nada a abordar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrada a ata, que depois de lida, considerado conforme será assinada por mim, primeira secretária, e demais vereadores aqui presentes. Essa aqui é a ata de dia 6 de julho. E a ata que foi votada foi A outra de 15 sessão. de junho. É, tá, não, da outra sessão. Não, da outra. Quando eu dei uma olhadinha, eu também imaginei 15 de junho. Está indicando que foi votado na outra. Na outra sessão. É. Era dia 15 de junho, né? Ó. Dia 15 de junho. Tudo bem, não, Verena? Então, a ata da 11ª sessão ordinária de 2016. Em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. A ata foi aprovada por unanimidade.
Lei número 11/16, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017 e da outras providências. O projeto ele acompanha uma emenda, que é a emenda número 11. Consultoria Jurídica, parecer número 18/2016. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, conhecida como LDO, prioriza as metas do Plano Plurianual, PPA, e orientação e elaboração do Orçamento Anual, LOAS. A Prefeitura deve enviar à Câmara de Vereadores o projeto anual do LDO até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro, ou seja, mês de abril, e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período de sessão legislativa, como estabelece o inciso 2º do artigo 35 do ADCT. Portanto, nos termos, segundo o artigo 57 da Constituição da República, a ação legislativa não será interrompida sem aprovação do LDO. A LDO tem finalidade de orientar a elaboração dos orçamentos fiscal e metas, programas para o próximo exercício. Busca a Lei Orçamentária Anual, LOAS, com as diretrizes, objetivos e metas, a administração pública estabelecida no PPA, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 165, compreenderá as metas, prioridades administrativas públicas, as despesas de capital para os exercícios financeiros, orientar a elaboração da LOA, disporá sobre alterações na legislação estabelecerá a política, aplicações financeiros, ofícios. A LDO, essa estrutura tem duas grandes partes. A primeira abrange o texto da lei que orienta tecnicamente a elaboração de LOAS e fixa limites e outras diretrizes para a estimativa, receitas fixas e despesas para a execução do orçamento. A segunda compreende o anexo relativo às metas fiscais, que abrange as prioridades e metas administrativas públicas para os exercícios em programas e ações, o anexo de metas fiscais, incluindo demonstrativos e metas. Com adventos de lei responsabilidade fiscal, LRF, exigências de controle de custos, foi reforçadas métodos de custos existentes, diferentes maneiras de se apurar. Em seu artigo 4º, ampliou o conteúdo do texto LDO, acrescentando assuntos relativos a equilíbrios financeiros, limitações, despesas e normas para o controle de custos e avaliação de resultados dessas formas. Pretende-se evitar até mesmo eliminar ocorrências na gestão fiscal. LDO passou a dispor sobre critérios para avaliar os resultados da entidade. Pode a Câmara de Vereadores, com o propósito aperfeiçoar o projeto de lei das diretrizes orçamentárias, apresentar emendas, desde que compatíveis com o plano plurianual, como prescritos pelo 4º do artigo 166 da Constituição Federal. Verifica-se que o projeto de lei 011/16 está livre de qualquer pecha que constitucionalmente verificamos que foi enviado à Câmara no prazo legal, por quem possui iniciativa executiva. Além disso, dispõe sobre toda a meta exigida por lei, estando, pois, apto a ser submetido à apreciação do plenário, aprovado se for caso, devendo, depois aprovado, ser devolvido ao Executivo para sanção até o final do primeiro período da sessão legislativa, conforme disposto no artigo 2º, 35 da ADCT. Salientamos a importância dos nobres edis analisarem
com atenção anexo constantes do projeto de lei, são eles que irão fixar as metas, prioridades, administração pública municipal, as metas fiscais e riscos fiscais, significam dizer todos os objetivos da administração para o ano 2017 estão contemplados neles. A proposta em estudo se encontra-se revestidas das condições e legalidades, no que concerne à competência e quanto à iniciativa, que é privada do chefe do Executivo, de acordo com os dispositivos pertinentes à Lei Orgânica de Sarapuí. Quórum, maioria simples, é o parecer. Carlos Eduardo Viana Cortes, diretor de Negócio Jurídico da Câmara. A comissão, após estudos e análise do projeto, mas seus membros, decide emitir parecer favorável para que seja encaminhado para o plenário para discussão e votação. Comissão de Justiça e Redação. Sala de Sessões, 14 de julho de 2016. Laércio Rodes Rachid, presidente. Amarildo José de Almeida, membro. Maria José Vieira dos Santos, membro. Comissão de Obras, Serviços, Bens Municipais, Ordem Econômica e Social. A comissão, após estudos e análise do projeto, por maioria de seus membros, decide emitir parecer favorável para que seja encaminhado para o plenário para discussão e votação. Sala de Sessões, em 14 de julho de 2016. Rosane Vaz Oliveira, presidente. Maria José Vieira dos Santos, membro. Paulo Soares da Silva, membro. Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos. A comissão, após estudos e análise do ouvido projeto, por maioria de seus membros, decide emitir parecer favorável para que seja encaminhado para o plenário para discussão e votação. Sala de Sessões, em 14 de julho de 2016. Ivanei Dias, presidente. José Roberto Soares Abe, membro. Adilson da Rosa Silva, membro. Projeto de lei número 11/16, em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Então, o projeto foi aprovado por unanimidade. Na sequência, será feita a leitura da emenda número 01, referente ao projeto de lei ordinária número 11/2016, que já foi aprovado. Emenda número 01 ao projeto de lei ordinário número 11/2016. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências. Os vereadores, no uso de suas atribuições, com fulcro do artigo 278, parágrafo 1º, incisos 2 e 3, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sarapuí, apresentam emenda substancial substitutiva aditiva nos seguintes termos. Artigo 1º. O artigo 9º e o inciso 3º passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 9º. Os poderes executivo e legislativo são autorizados, nos termos da Constituição Federal, a 3. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 5% do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente. Sala das Sessões, Sarapuí, 18 de julho de 2016. Laércio Rodes Rachid, vereador. Paulo Soares da Silva, vereador. Amarildo José de Almeida, vereador. Laércio Larice Rodrigues, vereador. Ivanei Dias, vereador. Rosilene Vaz de Oliveira, vereadora. Maria José Vieira dos Santos, vereadora. Adilson da Rosa Silva, vereador. José Roberto Soares Abe, vereador. Emenda número 01 ao projeto de lei ordinário número 11/16, em discussão.
Em votação, quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Então, a emenda foi aprovada por unanimidade. Nesse momento, passamos à apreciação e votação do projeto de lei número 17/16, de autoria do Poder Executivo. O projeto de lei dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação dos sistemas de captação das águas das chuvas a serem utilizadas em todas as instituições públicas do município de Sarapuí. Há necessidade da leitura completa? Então, eu vou ler o parecer jurídico. Consultoria Jurídica, parecer número 24, 2016. Referente ao projeto de lei ordinária número 17, 2016. Assunto: dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação de sistemas de captação das águas das chuvas a serem utilizados em todas as instituições públicas do município de Sarapuí. A proposta em exame se afigura revestida da condição legalidade do que concerne à competência. Da leitura da propositura, em especial, sua justificativa, se nota a indicação da finalidade a que se destina o projeto. A Constituição Federal adotou o sistema de competências reservadas ou enumeradas para os municípios. Tais competências estão implícitas ou explícitas na Carta. A primeira competência municipal enumerada na Constituição Federal, artigo 31, é a de legislar sobre assuntos de interesse local. Segundo as lições de Eli Lopes Meireles, o interesse local se caracteriza pela predominância e não pela exclusividade do interesse para o município em relação ao do Estado e da União, o que se consubstancia através da competência legislativa exclusiva. Portanto, conforme dispõe a Constituição Federal e o artigo 11º, inciso 16º, da Lei Orgânica do Município de Sarapuí, o presente projeto apresenta os requisitos da legalidade. Sobre o mérito, manifestar-se-á o plenário desta Casa de Leis. Além da Comissão de Justiça e Redação, deverão ser ouvidas as comissões de Economia, Finanças e Orçamento. Quórum, maioria simples, salvo melhor juízo. É o parecer Sarapuí, 20 de julho de 2016, Carlos Eduardo Viana Cortes, assessor jurídico. Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Parecer referente ao projeto de lei ordinário número 17/2016, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação de sistema de captação das águas das chuvas a serem utilizadas em todas as instituições públicas do município de Sarapuí. A comissão, após estudo e análise do referido projeto, por maioria dos seus membros, decide emitir parecer favorável para que seja encaminhado para o plenário para discussão e votação. Sala das Sessões, em 14 de julho de 2016, Ivanei Dias, presidente, José Roberto Soares Abe, membro, Adilson da Rosa Silva, membro. Comissão de Justiça e Redação. Parecer referente ao projeto de lei ordinário número 17/2016, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação de sistemas de captação das águas das chuvas a serem utilizados em todas as instituições públicas do município de Sarapuí. A comissão, após estudo e análise do referido projeto por maioria dos seus membros, decide emitir parecer favorável para que seja encaminhado para o plenário para discussão e votação. Sala das Sessões, em 4 de julho de 2016, Laércio Rodes Rachid, presidente, Amarildo José de Almeida, membro, Maria José Vieira dos Santos, membro. Comissão de Obras, Serviços e Bens Municipais, Ordem Econômica e Social. Parecer referente ao projeto de lei ordinário número 16/2016, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação de sistemas de captação das águas das chuvas a serem utilizados em todas as instituições públicas do município de Sarapuí. A comissão,
após estudo e análise do referido projeto, por maioria dos seus membros, decide emitir parecer favorável para que seja encaminhado para o plenário para discussão e votação. Sala das Sessões, em 4 de julho de 2016. Rosilene Vaz de Oliveira, presidente. Maria José Vieira dos Santos, membro. Paulo Soares da Silva, membro. Votação do projeto de lei número 17/16. Em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Então, o projeto foi aprovado por unanimidade. Nesse momento, passamos à ordem do dia para fazer uso da palavra o nobre vereador Laércio Holtz Rachid. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, internautas. Fazer um agradecimento aos funcionários da Prefeitura que estão se empenhando tanto na colocação das lajotas, como também o pessoal que está se dedicando para retirar toda a areia lá no Cainágua. Eles não estão medindo esforços, trabalhando, transferindo a areia num porto ali do Romanha, e estamos vendo o contentamento da população lá da Vila Cainágua. Então quero fazer um agradecimento especial a esses funcionários que estão se dedicando bastante lá. Cumprimentar esse projeto que acabamos de votar, a importância da captação de águas das chuvas. Apesar de nós estarmos num município privilegiado em termos de água, mas hoje em dia é importante que nós façamos essa captação para que também, além de cuidar da natureza, estaríamos diminuindo os custos que hoje nós temos com o consumo de água nas repartições públicas. Então, cumprimentar a todos por essa boa votação que aconteceu nesse momento. Quero fazer um resumo aqui a respeito da nossa nova empreitada de conseguirmos médicos até às 22 horas na nossa unidade mista de saúde. Não houve uma oneração, somente vai ser o custo do plantonista, porque foi feito um escalonamento dos funcionários e com isso se conseguiu levar o atendimento até às 22 horas. E para os senhores terem uma ideia, são 15 horas de trabalho, e já conseguimos diminuir despesas a partir das 19 horas era necessário levar os doentes ou pacientes até Itapetininga. Então já deu uma economia no combustível, uma média já atingindo de 8 a 10 pacientes por noite. Então os senhores imaginem o quanto a população está ganhando com isso. E a hora que todo mundo estiver já acostumado, nós sabemos que não vai ter mais a necessidade dos pais, mães saírem do serviço antecipado, para daí poder ser atendido. Então, a partir das 18, com calma, com tranquilidade, pode dirigir-se ao posto, sendo atendido pelo médico plantonista. Então, quero deixar aqui o cumprimento para a Prefeitura, para o IGEP, que já estão conseguindo mais esse ganho para a população. Esperemos que no futuro próximo consigamos ter o médico até 24 horas. Eu acredito que para esse ano ainda é um pouco difícil, devido o má repasse, o mal que está acontecendo nesse município, como todos, o pouco dinheiro que o governo federal passa para os municípios menores. E por mais que nós tenhamos feito o trabalho com insistência, enviado para o governo federal, a população de Sarapuí, sem dúvida, com um crescimento, e nós não conseguimos passar dos 10 mil habitantes. Então, 10 mil e poucos habitantes significaria 30% a mais no repasse do FPM para o nosso município, que seria de grande monta na atual conjuntura. Mas vamos esperar que agora o novo governo comece a olhar com bons olhos para as pequenas prefeituras e repasse aquilo que lhe é de direito, para que nós possamos fazer uma gestão decente. Então,
Era esse aviso que eu queria dar a todos, aproveitar a internet, que aqueles que ainda não estão sabendo, hoje a população de Sarapuí já consegue ser atendida até as 22 horas. Vamos torcer para que isso daí seja uma coisa definitiva e o povo possa ser um pouquinho mais valorizado e compensado. Nós temos aí o pessoal da SAMU trabalhando em parceria, né? Hoje nós já temos a SAMU ali na nossa unidade mista, o que nos ajudou muito no atendimento da população e já tomando as primeiras providências necessárias. Era isso que eu tinha a falar para os senhores. Uma boa noite. Não havendo mais nenhum assunto a tratar, declaro encerrada a apresentação. Tenham todos uma boa noite, que o Senhor os acompanhe.